Olá, galera, tudo bom? Bom estar com vocês de novo para esse bate-papo super especial sobre redação, sobre como você vai organizar o seu pensamento, sobre como você direciona a sua proposta de pensamento e seu posicionamento diante dos mais diversos temas que possam vir a aparecer para você, tá? Então é baseado nesse princípio que hoje nós vamos falar de um assunto bem especial. Hoje nós vamos fazer uma espécie de oficina, tá, galera? Nós vamos trabalhar com uma produção de textos. Então, nós vamos passar por todo o processo de organização de texto, de análise temática, de direcionamento dos textos motivadores, para que a gente possa necessariamente conseguir levar esse nosso pensamento para o papel, para que a gente consiga organizar a maneira de como direcionar todos esses pontos, tá? Então, para isso, eu quero a sua ajuda, eu quero que você participe desse processo, porque eu quero que você também escreva junto comigo, tenha boas ideias, analise os textos motivadores e consiga direcionar tudo o que é necessário para montar um texto de forma produtiva, de forma tranquila e principalmente para que te garanta uma grande nota, tá? Nós vamos basear aqui nosso texto de hoje no Exame Nacional do Ensino Médio, tá? Isso é um tema que vai trabalhar com o Exame Nacional do Ensino Médio, próximo disso, para que a gente consiga montar toda essa estratégia. Hoje, então, nós vamos comentar um tema. Comentar não, nós vamos produzir um tema, tá? Então, você, a galera de Guaribas, atenta conosco, você que está ouvindo também de outro lugar, você pode participar aqui de todo o nosso processo, galera de São Pedro, de Queimada Nova, todo mundo participando, porque a gente vai hoje escrever juntos aqui, tá? Bom, como é que nós vamos fazer isso, professor? Note bem. Hoje nós vamos falar sobre dissertação escolar e vale a pena lembrar que a nossa dissertação escolar, ó, vai trabalhar com a questão da argumentação, beleza? Ela vai trabalhar essa dissertação argumentativa, viu? Vamos todo mundo, muita atenção, que hoje é o primeiro passo para que você atinja aquela grande nota lá no Enem, viu? Que a gente faça uma grande festa por São Pedro, por Guaribas, por Hugo Napoleão, por todos os aqui que estão conosco para a gente direcionar para essa nota muito alta, tá? Então, assim, veja bem, nós vamos trabalhar com o texto dissertativo argumentativo e hoje nós vamos comentar um tema. Mas, eu queria até chamar a atenção que nós não vamos bem comentar um tema não, tá? Não é bem essa história de comentar tema. O que nós vamos fazer é direcionar um tema. Nós vamos direcionar. Direcionamento desse tema. Vale lembrar, pessoal, que o que eu vou mostrar para vocês não é a única possibilidade. Não é um gabarito de múltipla escolha que só pode ter uma alternativa, tá? O que eu vou lhe apresentar é uma alternativa, ok? Então você pode trazer essa alternativa para a gente ou você pode encontrar uma outra possibilidade de defender o seu posicionamento diante desse tema, tá? Então vale muito a pena destacar isso. Para isso nós vamos discutir, analisar, produzir textos, socializar todo o processo e nós vamos compreender a relevância e a abrangência da literatura com o patrimônio histórico, social, cultural, porque eu preciso de repertório sociocultural para direcionar o meu texto. A aula é expositiva com leitura e interpretação de textos para que a gente consiga, a partir de textos que vão ser apresentados aqui, montar a nossa estratégia textual, tá? Para começar, primeira coisa que você vai fazer, gente, é classificar o seu tema. A gente precisa olhar com carinho para a frase comando, porque é ela que vai determinar a abordagem completa do tema. Esse recorte temático é um ponto determinante para a gente, tá? Bom, nós vamos classificar. Eu já trouxe aqui, galera, a classificação pronta para vocês, mas é claro que primeiro você vai ver o tema e depois você vai classificá-lo. Então, isso daqui é o quê, professor? É a classificação do tema. Por que isso é importante? Já já você vai entender por que isso é importante. Porque você consegue trabalhar com repertórios pré-determinados. Repertórios que vão te ajudar a montar toda a parte do texto. Quero lembrar você também que o eixo temático eu classifico de acordo com o direito que é violado dentro do texto, tá? O direito que é violado dentro do tema, ele vai determinar a classificação que eu vou apresentar aqui. Bom, qual é o nosso tema? Trouxe para vocês um tema bem abrangente, um tema bem longo, um tema bem abrangente mesmo, porque
A ideia agora é mais que a gente aprenda a caminhar, a fazer esse percurso, a direcionar todas as ideias, do que necessariamente você acertar um tema ou não acertar um tema, tá? Bom, no momento em que você pegar o tema, é muito importante que haja a atenção para que você pense nos núcleos temáticos, que é justamente esse recorte que nós vamos falar aqui. Professor, e o que são esses núcleos temáticos? Núcleos temáticos, pessoal, nada mais são do que as palavras-chave da frase tema. É a partir desses núcleos temáticos que nós vamos ter a certeza de se o tema foi abordado de forma completa ou se o tema não foi abordado de forma completa, tá? Então é importante você entender esse processo, certo? A partir daqui você vai entender que todo tema, toda frase tema, ela tem uma palavra específica que determina o tema. Seria uma expressão que vai determinar o tema no geral. Por exemplo, lá no Enem de 2019, nós tínhamos o tema democratização do acesso ao cinema no Brasil. A palavra tema era a palavra cinema, tanto é que quando se pergunta qual foi o tema de 2019, foi cinema. Não foi só cinema, mas cinema é a palavra que representa a frase tema, tá? No nosso caso aqui, qual é a palavra? Violência urbana. Essa seria a palavra tema hoje. Mas você tem também a especificação, você vai falar de impactos, efeitos, consequências, tá? Como também nós vamos falar da sociedade brasileira. E aqui vale um destaque. Professor, eu vou falar de Brasil. Mas eu falar de Brasil, e o tema que não tem a palavra Brasil, eu posso falar de Brasil? Gente, todos os temas do Exame Nacional do Ensino Médio, eles trarão o Brasil como um local em que se é afetado pelo problema. Então, até posso trazer, pessoal, um tema que envolva o mundo todo, como aconteceu em 2018, a manipulação do comportamento do usuário pelo controle de dados na internet. Eu até posso fazer isso. Só que o Brasil também é afetado, então eu posso falar de Brasil sem medo. Outro ponto também a ser destacado, pessoal, é que eu preciso, dentro dessa construção, de encontrar sinônimos para que não haja a necessidade de eu repetir palavras, tá? Então é muito importante isso daqui. O que eu vou fazer? Eu vou trazer essas palavras, sinônimos ou expressões que façam referência a elas, porque eu preciso retomar as palavras do texto todo, uma vez que elas são o assunto do meu texto. Então eu preciso retomar o tempo todo. Para que eu retome o tempo todo e necessariamente não cause problemas, o que eu faço? Eu encontro sinônimos ou palavras que façam referências. Impactos, prejuízos, consequências, efeitos. Violência urbana, criminalidade, transgressão da lei, precária segurança pública. Brasileiro, eu vou poder chamá-la de nacional, tupiniquim, do Brasil. São expressões que eu posso retomar sem que haja necessariamente um impacto de perda de pontos pela repetição excessiva de vocábulos, tá? Então, eu já consigo separar aqui direitinho. Olha só o primeiro passo, bem direitinho para a gente, já demos o primeiro passo para montar o nosso texto. Li a frase tema, separei os núcleos temáticos, que no nosso caso é violência urbana, impactos e brasileira. Já encaixei, classifiquei o tema em um eixo, classifiquei o tema como eixo segurança, tá? Nós vamos trabalhar aqui com o direito, tá? O direito à segurança, que é colocado em risco dentro desse processo. E aí, basicamente, agora eu preciso dar o segundo passo para que eu compreenda o texto como um todo. O texto vai ser compreendido, pessoal, como um todo, quando eu trouxer os textos motivadores para dentro do meu texto. O texto motivador ele tem duas funções. Função 1 é direcionar o seu pensamento, sua linha de raciocínio. Função 2, te trazer informações que você vai poder utilizar no seu texto. Então, você vai poder chegar no seu texto e dizer assim, ó, tem informações, exemplos, causas, que eu vou conseguir trazer para dentro do meu texto a partir dessa ideia de textos motivadores. Vamos ver quais são os textos que a gente tem aqui. Ó, primeiro texto motivador, violência urbana no Brasil. Vale o destaque que você pode já pensar em alguns pontos importantes. Exemplo, eu vou trabalhar com, olha só como é que começa o meu texto, violência urbana no Brasil. A violência, quando eu falo logo a violência,
Você já vai notar o que vai acontecer aqui. Ó. A violência se manifesta por meio do abuso da força, da tirania e da opressão. Note que logo de cara eu tenho um conceito de violência. Conceito esse que pode aparecer no meu texto para que eu incremente esse texto. Uso da força, da tirania, da opressão. Posso trazer esse ponto aí. Eu já tenho um conceito, ok? Já vale destacar que esse conceito vai servir para que eu monte a minha linha argumentativa. Eu tenho aqui um conceito do que é violência, certo? Conceito esse que pode, inclusive, dar início ao meu texto. Eu posso começar o meu texto justamente falando desse conceito, ok? Bom, vamos continuar nossa leitura. Ocorre constrangimento exercido sobre alguma pessoa para obrigá-la a fazer ou deixar de fazer um ato qualquer. Lembre-se que aqui é violência como todo, tá? Eu posso falar, por exemplo, de violência urbana só, certo? Um dos maiores problemas urbanos do Brasil é a violência. Olha só, já estou trazendo para a especificação do meu tema. Visto que o país apresenta um alto índice de criminalidade. Veja bem, galera. Veja que eu falei para vocês que alguns sinônimos podem ser retirados, sinônimos do tema, ele pode ser retirado daqui, ó, dos textos motivadores. Então, aqui eu tenho um sinônimo. Sinônimo de violência urbana. Ou uma palavra que possa se referir a ela. Uma palavra que possa se referir a ela. Isso daqui é importante porque aí eu não vou precisar repetir a palavra, por exemplo, violência urbana, várias vezes no meu texto. Que país é este? As pessoas não sabem mais o que fazer. Colocam grades, cachorros, cercas elétricas, constroem condomínios fechados, isolam-se, não saem à noite, vivem enclausurados. Veja bem, tudo isso daqui que eu acabei de citar, e aqui acabando com esse resumo aqui de enclausurados, tudo isso aqui ele apresenta o quê? Ele apresenta justamente consequências, efeitos. As pessoas se trancam, as pessoas não saem na rua. Então, todo esse processo aqui, de condomínios fechados, de montagem, ficar enclausurados, isso aqui marca necessariamente efeitos da violência urbana. Então, eu já consigo trazer aqui efeitos, tá? Pontos importantes para a gente. Estamos produzindo uma cultura do medo. Todavia, engana-se quem acredita que o fenômeno da violência urbana está restrito aos grandes centros. Esse problema pode ser observado também em pequenos centros urbanos, em todo o país, onde recentemente as manchetes de jornais mostram um aumento no número de assaltos, homicídios e outros atos de violência. Opa, se eu precisar falar de violência, de exemplificar a violência, eu tenho aqui, ó, assaltos, homicídios. O que é isso daqui, professor? Exemplos de atos de violência. Então, você tem aqui, necessariamente, palavras que vão servir para que eu marque exemplos de violência. Esses elementos aqui, pessoal, como os exemplos, como os efeitos, eles servem justamente para que eu marque, para que eu traga para o meu texto motivador, que eu traga para o meu texto essa produção, para que eu traga o texto motivador para dentro do meu texto, tá? Continuando os textos aqui, o que deixa a população de locais apreensivas. Isso comprova que a violência tem tomado proporções gigantescas. Atualmente é configurada como morbo social. Olha só outro exemplo de palavra que pode ser retomada. Eu posso trocar violência urbana por isso daqui. Morbo social é um problema social, é uma dificuldade, é um entrave. Então ele também vai servir como uma espécie de palavra que faz referência. Eu vou escrever sinônimo, colocar até entre aspas. Sinônimos, porque não é necessariamente um sinônimo, né? Mas é porque ele é uma palavra que pode fazer referência a essa ideia do nosso texto, beleza? Bom, então o texto 1 já me entregou muita coisa. Já entregou um conceito do que é violência, já me entregou sinônimos como criminalidade e morbo social, já trouxe exemplos de efeitos, de consequências, e também trouxe exemplos do que é violência. Então, eu tenho aqui uma série de informações que eu posso levar para o meu texto, dissertativo argumentativo. Mas vamos ver aqui os outros. Alguma novidade
o violento. Violência, 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 que essa aqui é mais uma charge que vai apresentar, pessoal, a dura realidade que nós estamos vivendo, que basicamente é de violência por todos os lados, tá? Bom, esse outro texto também é bem interessante. O que ele vai trazer para mim? Ó, analise bem. A primeira informação talvez seja a melhor de todas. O Brasil tem uma taxa de homicídios 30 vezes maior que a da Europa. O Brasil tem uma taxa de homicídios 30 vezes maior que a da Europa. Isso aqui, professor, me diz o quê? Isso aqui me diz que você está morando num país bem complexo. Então, essa informação, ela prova necessariamente que há a necessidade de reverter esse quadro. Bom, professor, se eu trago uma informação que está no texto motivador, eu não preciso indicar a fonte, né, professor? Precisa sim, precisa. Olha aqui a fonte. Atlas da Violência 2018. Tá? Você pode colocar sim essa fonte. Ou essa daqui, que é o Atlas da Violência, ou você pode trazer quem foi que fez o Atlas da Violência, que já já nós vamos ver, viu? Então também é importante você trazer para esse ponto. Vamos lá, o texto. Em 2016, pela primeira vez na história, o número de homicídios no Brasil superou a casa de 60 mil em um ano. De acordo com o Atlas da Violência de 2018, produzido pelo Instituto de Pesquisas Econômicas Aplicadas, IPEA, e o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, FBSP, o número de 62.517 assassinatos cometidos no Brasil em 2016 coloca o Brasil em um patamar 30 vezes maior do que o da Europa. Só na última década, olha esse número aqui que é impressionante, galera. Só na última década, 553 mil brasileiros perderam a vida por morte violenta. Ou seja, um total de 153 mortes por dia. Então, no Brasil, todos os dias, 153 pessoas são mortas devido ao processo de violência urbana, tá? Ponto importante aí pra gente. Os homicídios, segundo o IPEA, equivalem a uma queda de um Boeing 737 diariamente. Representam quase 10% do total. Olha, as informações aqui são bem bacanas, viu, pessoal? Veja bem. Representam quase 10% do total de mortes no país e atingem principalmente homens jovens. Olha só esse dadozinho aqui interessante. Quando são homens jovens, eu tenho 56,5% das mortes entre brasileiros de 15 a 19 anos são por mortes violentas, tá? Então, esse aqui é um dado muito importante. Quem é que mais morre no Brasil? Homens jovens, tá? Homens jovens. E tem um outro detalhe também importante. O número de mortes violentas é também um retrato da desigualdade racial. Professor, então quer dizer que a pessoa mata por racismo? Até é por racismo, mas é um racismo especial, é um racismo estrutural do Brasil, tá? Essa desigualdade racial, pessoal, é uma causa do problema, tá? Então você consegue trazê-la aqui, necessariamente, como uma causa do problema. E essa causa é especificamente o racismo estrutural. Porque, historicamente, o negro no Brasil não teve espaço. Após o momento pós-abolição da escravatura, fez com que se gerasse uma organização social de marginalização, principalmente dos negros e dos seus descendentes. Então, nós temos aí uma dívida histórica no Brasil que acaba desembarcando nesse processo de vítima da violência urbana. Por que eles são mortos? É porque são negros? É porque estão em situações mais vulneráveis. E não necessariamente porque são negros, mas porque estão em situações vulneráveis. E o racismo estrutural do Brasil é o que causa todo esse processo, ok? Beleza? Então, a desigualdade racial no país, olha só, 71,5% das pessoas assassinadas são negras e pardas. É uma maioria avassaladora, certo, pessoal? O impacto das armas de fogo também chega a níveis elevados no país, que tem medições sobre mortes causadas por disparos desde 1980. Olha só a crescente que nós tivemos. Se naquela época a proporção de homicídios causados por arma de fogo girava na casa dos 40% das mortes violentas no Brasil,
40% eram provocados por morte de fogo, na década de 1980. De 2003 para cá, esse número está em torno de 71,6% das mortes provocadas por arma de fogo. Beleza? Então, é algo muito latente, é algo muito importante e vale a pena esse destaque. Bom, já trouxe causas aqui, trouxe consequências no outro, trouxe causa aqui nesse texto. Então, os dois textos muito ricos para que eu consiga montar a minha estruturação. Bom, aqui é um que mostra, pessoal, a questão da cultura da violência, tá? Como é que é, professor? Com tanta violência, precisamos de bons exemplos. Mas nós já temos os super-heróis, eles sempre resolvem tudo na porrada. Olha só a cultura da violência perpetuando-se. Essa história da cultura da violência também é uma causa do problema, certo? Bom, agora vamos montar nosso texto. O primeiro ponto a ser destacado é: por que eu classifico meu tema em eixos temáticos? Eu vou classificar meu tema em eixo temático, pessoal, principalmente por isso aqui, ó. Que eu consigo estabelecer repertórios universais. São repertórios que servem para todos os temas que envolvam segurança, tá? Todos os temas. Posso trazer história, por exemplo, o processo de industrialização, que provocou a periferização desordenada e aí a vulnerabilidade para essa questão do crescimento. Posso trazer um pensador, que é o geógrafo Milton Santos, que ele descreveu esse processo de industrialização como macrocefalia urbana, em que todas as atividades econômicas centram-se nas áreas urbanas e isso provoca processos descompassados, como, por exemplo, a favelização. Posso citar literatura com Capitães da Areia, em que há uma denúncia sobre o abandono social de um grupo de jovens, tá? E aí é claro que estão vulneráveis à violência, necessariamente. Posso listar um filme, Tropa de Elite, filme dirigido por José Padilha, que ele critica também essa questão, é uma mistura entre a questão da segurança pública e da política, e necessariamente uma denúncia sobre a violência nas periferias. Posso colocar a Constituição, olha aqui a Constituição, artigo 144 da Constituição Federal. Constituição Federal, posso trazer o artigo 144, ok? A segurança pública, dever do Estado, direito e responsabilidade de todos, é exercida para a preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio, certo? Ou eu posso trazer, necessariamente, a taxa de homicídios no Brasil, que foi aquela que a gente acabou de citar aqui no texto. Então, eu tenho aqui vários repertórios que servem para todos os temas que eu encaixar no eixo temático segurança, tá? No eixo segurança dá para eu colocar aí todo esse processo do meu tema. Bom, vamos para o texto em si. Primeiramente, pessoal, vale a pena você lembrar o seguinte. Eu preciso que o meu repertório seja pertinente. Eu preciso de um repertório pertinente. Agora vale um destaque. Esse repertório só será pertinente se eu conseguir trazer os núcleos temáticos para dentro dele. Eles têm que estar atrelados aos núcleos temáticos da minha frase tema, aqueles que eu direcionei lá no começo. Por isso, é tão importante você separar dessa forma. Bom, olha essa fala aqui do Jean-Paul Sartre. Professor, quem é Jean-Paul Sartre? Ele é importante? Ele é um dos filósofos mais importantes do mundo. Filósofo existencialista francês. Bom, eu tenho aqui no Jean-Paul Sartre a possibilidade de trabalhar com uma ideia de violência bem direcionada. Agora, analise bem comigo, ó. A fala dele, ele não é diretamente ligado à questão da violência urbana, mas ela serve de maneira muito interessante para esse âmbito, ó. A violência, olha aqui a palavra-chave do núcleo, seja qual for a maneira como se manifesta, é sempre uma derrota. Então, eu já sei que sempre que eu tiver algo que retome violência, eu vou poder citar o Jean-Paul Sartre. Violência de maneira universal. Aí aqui pode ser violência contra a mulher, contra crianças, contra o idoso, ou violência urbana, como eu trouxe aqui para vocês. Aí vem uma pergunta, professor, mas como é que eu coloco isso no meu texto? Vamos analisar. Bom, essa é a estratégia. Primeiro você traga aqui uma referência que você possa citar no seu texto.
Em um dos seus aforismos, aforismo é máximo, afirmação, tá, gente? Jean-Paul Sartre, quem é Jean-Paul Sartre? É a minha referência. É a minha referência. Bom, como é que eu provo que eu conheço Jean-Paul Sartre? Por meio de uma especificação. Por meio de uma especificação. Filósofo existencialista. Já trouxe aqui uma especificação para mostrar que eu conheço o cara. Filósofo existencialista. E aí eu vou trazer uma informação, aqui um ponto importante. Eu preciso de uma informação que ligue essa fala dele ao tema. Que ligue ao tema. Então eu preciso de um corpo do repertório aqui, que é o que vai ligar ao meu tema. Então como é que eu vou trazer? Defende que a violência, seja qual for a maneira como se manifesta, é sempre uma derrota. Pronto, já trouxe aqui o âmbito da violência. Agora o que eu preciso? Apresentar o meu tema. Como é que eu apresento o meu tema, professor? Olha só, eu vou apresentar o meu tema problematizando. Vale lembrar, galera, que eu vou chamar de tese o posicionamento que eu assumo diante do tema. Para isso, você vai trazer uma ideia de problematização. Agora, veja bem, eu preciso provar que eu estou falando de um problema. Esse é meu posicionamento. Ó. Esse tema é um problema. Eu preciso afirmar que ele é um problema. Então, eu vou trazer uma expressão que indique isso. O cenário desafiador. De conter os prejuízos, olha só, os prejuízos, estava lá no núcleo temático, lá na minha frase tema, como efeitos. Aqui eu trouxe a palavra prejuízos. Da violência urbana, a palavra tema, no Brasil. A partir daqui, o que eu tenho? Eu tenho os núcleos temáticos. Eu tenho os núcleos temáticos aqui. Agora eu preciso apresentar um projeto de texto. Projeto esse que vai indicar o que eu vou fazer. Preciso provar que esse problema realmente é verdadeiro, que esse problema realmente existe. Bom, vamos trazer aqui causas. Bom, para que haja progressão textual, informações diferentes em cada parágrafo, eu vou trabalhar com uma causa 1. Veja bem, estou planejando meu texto. A causa 1, ela vai representar o meu argumento de número 1. Ó. Meu argumento de número 1. E esse argumento vai ser o assunto do meu segundo parágrafo. Eu anuncio na introdução, mas ele vai ser o meu argumento, o assunto do segundo parágrafo, ok? Bom, para isso eu trouxe a ideia de marginalização de parcela considerável da população. Essa marginalização, gente, está diretamente ligado ao princípio de desigualdade social, tá? Ao princípio de desigualdade social. Já trouxe aí uma das exemplificações. Olha meu outro exemplo. Eu vou precisar de uma causa 2. A causa 2, ela está atrelada à ideia estatal, porque um eu falo de sociedade, outro eu falo de Estado. Isso gera a progressão do texto, não preciso ficar repetindo fatos. E isso vai representar o meu argumento de número 2. Claro que isso também vai ser o planejamento, porque eu tenho o assunto do terceiro parágrafo. Note que os assuntos dos parágrafos são assuntos diferentes, apesar de estarem atrelados ao mesmo tema. Isso aqui é progressão textual, é assim que você monta o seu texto. Bom, aqui eu estou falando de precariedade de políticas de segurança. Professor, o que é precariedade? Elas existem, mas não são eficazes. Ineficácia, tá? Nós estamos falando de ineficácia. Elas até existem, mas não são eficazes. Pronto, aí eu tenho um direcionamento do meu tema, tá? Tem um direcionamento que vai montar minha introdução. Vou montar minha introdução a partir disso. Vale lembrar, gente, que a introdução é uma espécie de embrião do texto, porque meio que ele vai te contando o que você vai fazer no texto como um todo. Professor, mas como é que se escreve isso? Vamos visualizar. Ó. Em um dos seus aforismos, Jean-Paul Sartre defende que a violência, seja qual for a maneira como se manifesta, é sempre uma derrota. A partir daqui, o que é que eu tenho? Eu tenho minha contextualização já direcionada. Bom, veja que o Jean-Paul Sartre faz uma crítica, tá? Ele faz uma crítica à violência. A violência é algo ruim. Note que no momento em que eu vou apresentar o tema com a minha tese, eu também vou apresentar de forma problematizada.
Portanto, a tese também é algo ruim. Bom, se o Jean-Paul Sartre faz uma crítica e a tese também é algo ruim, eles vão se aproximar. Por isso, eu vou trabalhar com a noção de nesse sentido, porque eu vou meio que fazer uma comparação por semelhança. Vou trabalhar com a noção de semelhança, tá? Pronto, direcionei aqui. Agora eu vou trazer minha problematização, meu tema. Nesse sentido, o cenário desafiador de conter os prejuízos da violência urbana no Brasil ratifica. Bom, ratificar, pessoal, para provar que eles realmente são próximos. O que é ratificar, professor? Ratificar é comprovar. Comprova, confirma, tá? Comprova o princípio filosófico. Diante desse óbice, olha só, pronto, acabei aqui minha tese, agora eu vou partir para o ponto em que eu vou anunciar meus argumentos. Diante desse óbice, professor, mas que palavras estranhas, óbice. Pessoal, é porque eu vou falar a palavra problema várias vezes, então eu preciso de sinônimos. O que é óbice? Óbice nada mais é do que a ideia de problema. Aí eu até afirmo a minha opinião, meu posicionamento. Eu estou diante de um problema. Diante desse óbice, tá? Estou aqui diante de um problema, certo? Diante desse óbice, cabe analisar a marginalização. Olha só o processo agora que eu vou trabalhar. Vou anunciar o assunto dos próximos parágrafos. A marginalização de parcela populacional considerável e a precariedade de políticas públicas de segurança como fatores que contribuem para a construção desse contexto conflituoso. Dois detalhes aqui para vocês, ó. Eu tenho primeiro a palavra contexto conflituoso. Conflituoso dá uma ideia também de problema. Veja que a todo momento eu estou ratificando, eu estou reafirmando que eu estou tratando de um problema. Isso é importante para quê, professor? Para que o corretor entenda que eu estou reafirmando a minha opinião, algo já que o nosso texto é dissertativo argumentativo, isso é importante. Bom, o que eu vou ter aqui mais? Note que a marginalização ela vai representar o meu argumento 1, que nada mais é do que o assunto do meu segundo parágrafo. Vejo que já é um anúncio. A minha introdução ela serve para que eu anuncie algo, e o anúncio aqui está trabalhando o assunto de cada parágrafo. E a ineficácia de políticas públicas, da mesma forma, ela vai trazer para mim a minha linha de argumento 2, e essa linha de argumento 2 nada mais vai ser do que o assunto do terceiro parágrafo. Certo? Argumento 2, assunto do terceiro parágrafo. Bom, aqui eu já direcionei cada parte do meu texto e fechei aqui o que eu vou chamar de projeto textual, tá? Fechei o projeto assim, a parte mais importante do projeto, que é o momento em que eu anuncio cada uma das partes do meu texto, certo? Então, é um direcionamento bem interessante. Bom, agora tem um último período da minha introdução, que é uma espécie de fechamento da introdução. Vale lembrar, galera, que todo texto ele tem começo, todo parágrafo ele vai ter começo, meio e fim. Então, ele vai ter uma espécie de introdução, que no caso aqui é a fala de Jean-Paul Sartre. Ele vai ter um desenvolvimento, que é o momento em que eu trago a tese e a citação dos argumentos, e um momento em que eu vou fechar esse parágrafo. Nesse caso, eu quis fechar com já anunciando outro projeto, porque olha só, essa conclusão está bem marcada com o logo, tá? O logo ele dá a noção de conclusão do parágrafo já, porque é um elemento conectivo de conclusão. Então, ele já vai me dar essa ideia de conclusão do parágrafo. Certo? Bom, e aí eu vou aproveitar para fazer o seguinte. Só um detalhe. Aqui eu coloquei, ó, quadro deletério. O que é um quadro deletério? Essa ideia do conflituoso e a ideia do deletério, basicamente, é eu retomar a ideia de que eu tenho um quadro problemático.
A todo momento eu estou falando que eu tenho um problema. Então, isso daí é importante para quê? Para que o corretor entenda que eu estou ratificando a minha opinião. Ok? Bom, e para que eu feche aqui essa ideia da introdução, eu vou anunciar um outro ponto importante que nada mais é do que a necessidade de reverter. Quando eu preciso reverter algo, o que eu consigo dizer? Eu consigo dizer que eu preciso de uma proposta de intervenção. Se eu preciso de uma proposta de intervenção, note que eu estou anunciando o que eu vou fazer na minha conclusão. Eu vou propor uma intervenção para esse problema. Diante disso, você está bem montado todo o processo de direcionamento do seu texto, certo? Beleza? Em que você apresenta uma contextualização, o seu posicionamento, que é afirmar que está tratando de um problema, o anúncio do assunto do segundo parágrafo e do terceiro parágrafo, a ratificação de que você está tratando de um problema e a necessidade de reverter esse problema com a proposta de intervenção. Aí você tem todo um processo de montagem do parágrafo. Note que, seguindo o nosso texto, você vai encontrar, bom, eu vou falar de Milton Santos. Onde foi que eu encontrei o Milton Santos, professor? Lá naquele nosso mapa mental, você encontrou o Milton Santos. Então dá para você trazê-lo para fomentar o nosso segundo parágrafo. Duas opções para o segundo parágrafo. Uma é quando você fala da urbanização e você traz o argumento para cá, ó. O argumento 1 você traz para cá, certo? Outra que você fala diretamente da formação desigual, da desigualdade. Aí aqui passa a ser o argumento 1, já de cara. Note que nos dois eu vou utilizar Milton Santos. Sobre esse contexto, é lícito destacar que a formação desigual da sociedade brasileira corrobora a preocupação em torno da violência. Nesse viés, segundo o geógrafo brasileiro Milton Santos, o atual processo de globalização baseia-se em interesses puramente financeiros, aumentando as desigualdades. Esse pensamento pode ser refletido no avanço da violência urbana nas cidades tupiniquins. Trouxe para o tema de maneira bem específica. Ó. O que, por conta da dificuldade de acesso a direitos como educação e trabalho, acaba por acarretar o desenvolvimento de crimes como tráfico de drogas, assaltos e homicídios. Assim destacam-se os graves impactos sociais da exclusão de direitos básicos. Beleza? Direcionado aqui. Para o outro parágrafo, eu vou trazer um documento. Também lá no mapa mental, você vai lembrar que eu trouxe a Constituição, com o artigo 144. A segurança pública é direito fundamental de todos. Como é que eu escrevo isso, professor? Olha só. Somado a isso, vale ressaltar a ineficácia de políticas públicas. Falar de ineficácia de políticas públicas, eu estou falando do meu argumento de número 2. Nesse ínterim, o artigo 6º da Constituição Federal, o professor não colocou o 144, não, porque o 6º funciona, tá? O artigo 6º da Constituição de 1988 prevê a segurança como direito social de todos os cidadãos brasileiros. Todavia, esse direito é posto em risco pela precariedade do sistema de segurança pública. Isso ocorre porque os ínfimos investimentos na força policial e o sucateamento do sistema de encarceramento no país comprometem o estabelecimento dos princípios constitucionais. Dessa forma, a atual condição de negligência da estrutura de combate e de reabilitação dos criminosos compromete o enfrentamento à violência urbana no Brasil. Proposta de intervenção que a gente anunciou, ó, tem duas propostas de intervenção. Uma que vai falar da prevenção, quem é que previne violência? As escolas, em parceria com as famílias. Mas aí também eu posso falar de quem é que combate a violência? O poder público. Bom, o que a família pode fazer, o que o poder público pode fazer? Fica evidente, portanto, a necessidade de mitigar, diminuir, atenuar a violência no país. Para isso, as escolas, em parceria com a família, podem orientar sobre a importância da prevenção à violência por meio de palestras e de atividades extracurriculares, a fim de promover a cultura do respeito e da paz. Além disso, o Estado, já foi a primeira proposta, né? Agora a segunda. Além disso, o Estado, responsável pela segurança nacional, deve ampliar o investimento na aparelhagem policial e na reforma infraestrutural do sistema carcerário, mediante a reorganização das diretrizes orçamentárias, com o intuito de enfrentar efetivamente a violência urbana no país e assim possibilitar um convívio social harmônico. Dessa forma, a violência tão duramente criticada por Sartre, olha só que eu começo com Sartre e eu termino minha redação
citando Sartre. Basicamente, qual é a intenção disso? É eu mostrar que eu planejei o meu texto como um todo, que meu texto é cíclico, tá? Isso mostra para o corretor que eu tenho um projeto textual. Desse modo, quiçá, a violência tão duramente criticada por Sartre poderia ser prontamente combatida nas cidades brasileiras. Já direcionei. Veja bem, fechei aqui o parágrafo e agora eu quero que você, que está aí me vendo, faça também um tema. Para isso eu trouxe um tema do mesmo eixo, tá? O eixo segurança. Eu trouxe um tema do eixo segurança. Por quê? Para que você possa usar esse mesmo mapa mental que eu trabalhei aí com vocês, tá? Eixo segurança. Qual é o nosso tema? O tema que você vai produzir, viu? Que a gente vai bater um papo aqui na próxima aula sobre essa produção. A importância da tecnologia na evolução da segurança pública, tá? Então, é um tema parecido com esse que a gente fez, mas que vai te trazer uma nova necessidade, um novo desafio, e você vai escrever baseado, basicamente, nesse processo que a gente fez aqui. Todo esse processo, tá? Analise o tema que envolve, analise o problema que envolve o tema, tá? Muito importante você analisar esse problema. As possíveis causas, as causas serão quem? Os nossos argumentos. Argumento 1 e argumento 2. A sugestão é, traga uma causa social e uma causa que fale do Estado. Logo após, proponha uma intervenção, muito importante, que na conclusão você tenha uma intervenção para fechar isso daí, para o problema apresentado. Siga esse roteiro que a gente fez, que você não terá dificuldade em fazer seu texto, tá? Fica aqui o desafio, você vai fazer, traga para a gente dar uma olhada na próxima aula, para a gente debater e para trazer um feedback dentro do seu texto, tá? Pessoal, eu me despeço por aqui, espero ter sido claro, deixo aqui o meu grande abraço, a gente se encontra na próxima. Até mais!